Como trabalhar com agilidade nas startups? Você é empreendedor, você é startupeiro, founder, né? Ou seja, você que está trabalhando com as startups, já provavelmente deve ter enfrentado, observado a exigência da velocidade que a gente convive dentro desse ambiente, né? No final das contas, né, as startups elas precisam redefinir até o conceito de velocidade, já que o desenvolvimento tecnológico é muito agressivo, né? As coisas acontecem com uma rapidez muito grande. E a grande sacada aqui é que ser veloz, né, no final das contas, é um grande diferencial, só que tem um detalhe. A gente não pode confundir velocidade com fazer com pressa, fazer as coisas incorretamente. E sim com o conceito mental de você precisa aprender o mais rápido possível. Tem uma frase, né, dentro das startups, do ecossistema das startups, que a gente costuma dizer o seguinte, né? Se for para errar, erra rápido logo no processo, aprende já, faz os ajustes e já começa novamente um novo ciclo. Então, essa grande questão, né, de você fazer com pressa, né, na verdade, ser veloz, não significa fazer com pressa ou mal feito. Né? O equilíbrio tem que ser estabelecido dentro desse processo. Né? O aprendizado tem que prevalecer e principalmente a adaptação ao mercado. Né? E por conta disso, o pensamento ágil, que a gente chama então do pensamento ágil, né, os procedimentos mais velozes, inevitavelmente a startup ela vai cair no tentar fazer com pressa e não vai dar certo, porque fazer com pressa é uma coisa, fazer rápido, né, direcionado, objetivo é uma outra questão, que é isso que deve ser priorizado. E aí na tentativa de fazer tudo rápido, acaba inevitavelmente cometendo erros que não deveriam ser cometidos. Então, esse conteúdo é para você, empreendedor, startupeiro, que quer desenvolver metodologias ágeis, né? Quer aprender rapidamente, sem perder o aprofundamento necessário. Então, a gente vai aprender como é que a gente vai impactar a nossa startup com essa agilidade, né? Fazendo as coisas corretamente, aprender de uma maneira direcionada. Nós somos brasileiros, nós somos latinos, nós somos apegados às questões materiais e muitas vezes a gente fica naquela de ficar roendo o osso, né? De não largar quando as coisas não estão indo bem, mas no mercado de startups, no ecossistema de startups, não pode acontecer isso. Você tem que aprender rápido. Se for para errar, erre rápido e aprenda com o processo. Então aqui, direto ao assunto, na tela do meu computador aqui, eu peço para que você se inscreva no canal, já acompanhe o nosso conteúdo, papo reto aqui, já vamos direto aqui para o nosso conteúdo aqui, como trabalhar com agilidade nas startups. A gente precisa entender essas premissas, né, da questão da startup, do ecossistema de startups, entender esse aprendizado e essa curva de experiência. Trabalhar com metodologias ágeis, mas não naquela conversinha fiada, né, Scrum, só então, métodos ágeis, não. Trabalhar como é que a gente deve realmente aplicar isso e o conceito de prioridades, que isso é muito interessante. É aqui a hora que a gente começa a entender o que a gente deve priorizar, tá? Mas vamos lá, regra básica nas startups, para que a gente possa, antes de mais nada, enxergar o que nós estamos trabalhando aqui, tá? Então, regra básica nas startups, MVP tem que ser o mais rápido junto ao mercado. MVP eu estou falando, você já sabe, você que acompanha o canal, você já sabe, MVP mínimo produto viável. Então, ele tem que ser o mais rápido junto ao mercado. MVP tem que ser trabalhado como mínimo produto viável, de fato. Tem gente que fica lá tentando construir um produto perfeito. Esse não é o conceito do MVP. O MVP ele tem que ser um produto que agregue valor, que o mercado perceba valor e que você rapidamente possa comercializar, né? Ou nas situações em que você não vai necessariamente comercializar agora, mas tem que ter gente usando, tem que ter experiência do usuário, a gente vai falar daqui a pouco, ok? Então tem que ter usuário, tem que ter muita gente usando isso, até porque quanto mais gente estiver usando, maior vai ser a curva de experiência, o seu aprendizado, né, prático, aplicado, não é teórico aqui, não é técnico, é justamente técnico sim, né, mas não é teórico, né? Você vai aprender com o seu usuário relatando para você as coisas. Por isso que tem lá, né, a experiência do usuário tem que ser contínua. Aí se você vai chamar de UX, né, então de User Experience, ou se é CX, Customer Experience, tudo bem, fica a seu critério, você que define aí qual a sigla que você vai usar, o X ou o CX, não tem problema. O importante para mim, eu como especialista que quero ajudar você na startup, a regra, o recado é claro, você tem que colocar o seu produto para funcionar rapidamente, para que possa escutar o mercado é que vai falar o que é que precisa falar, o que precisa fazer. Por quê? Porque a revisão e o acompanhamento, quem diz é o mercado.
Né? Essa é a grande sacada. Precisa pivotar? Professor Lauto, tenho que pivotar, vou ter que pivotar. Tudo bem, não tem problema nenhum. Pivota rápido. O mais rápido possível. Agora, também acontece o seguinte, você não pode ficar pivotando a cada enfrentamento de mercado. Né? A pivotagem ela acontece quando você percebe nuances. Pode pivotar mais de uma vez? Pode. Pode pivotar 10 vezes? Pode, não tem problema nenhum. A questão não é essa. A questão a gente não pode enxergar a pivotagem como um erro e a gente também não pode enxergar, digamos, um limite de pivotagem. Agora, o que precisa só não é pivotar cada... vai aparecer uma dificuldadezinha aqui, vou pivotar. Não. Você tem que fazer ajustes. O que é pivotar? Para quem não conhece, pivotar significa eu troco, né, o caminho que eu estava fazendo. É como se você estivesse dando um cavalo de pau no carro. Você está indo por esse caminho, às vezes você tem que inverter o caminho. A vantagem é que as startups elas têm agilidade para fazer essa questão. O que uma grande empresa não faz isso, ela não troca o mercado da noite para o dia. Okay? Mas a pivotagem ela tem que ser sustentada através do que eu costumo defender do método científico. Né? Então, enfim, você não é obrigado a ter mestrado, doutorado aqui, no final das contas, mas o pensamento científico é bem interessante, ainda que você não tenha, né, os estudos aí de stricto sensu e tudo mais, mas o pensamento científico é bacana. O que é o pensamento científico? Vai com base em dados, né? Utiliza dados. Você não precisa ser nenhum cientista de dados para entender que os dados são necessários para você tomar essa decisão. Você não vai sair pivotando as coisas aleatoriamente, ok? Mas tem que fazer rápido. Né? Você não pode esperar muito tempo. Essa é a grande sacada. Então pode acontecer pivotagem, porque por enquanto eu estou falando regras básicas, tá? Se for para errar, erre rápido, aprenda com o processo, comece um novo ciclo, já com as correções anteriores. O que significa se for para errar, erre rápido? Colocou o produto no mercado, começa a escutar o cliente, já vai fazendo ajustes. Percebeu que o produto não está sendo aceito, troca o produto. Quando eu falo produto, serviço, solução, não importa, tá? Começou a perceber que não está dando certo, troca o produto. Começou a perceber que dá certo, mas tem público que talvez atenderia melhor, troca, né? Faz uma segunda linha, o que quer que seja. Mas a grande sacada é preciso aprender rapidamente. Você não pode ficar roendo o osso junto às startups, ok? Isso não vai funcionar no ecossistema de startups. Não funciona dessa forma. Então a gente tem que ter, de fato, esse direcionamento mais rápido para as startups. Então aqui, o que eu quero colocar aqui, vamos trabalhar então com as metodologias ágeis, né? O conceito, eu não vou entrar nas questões técnicas, Scrum não precisa necessariamente entrar nesse aspecto. Quero simplificar para você, quero conversar com você. Lógico, primeira coisa, não confundir rapidez com baixa qualidade. Eu costumo até ser agressivo e falar assim, não confundir rapidez com estupidez. Rapidez é uma coisa, estupidez é outra. Estupidez é você sair dando voadora, você sair fazendo as coisas com pressa, não faz isso. Né? Rapidez é você perceber, né, com maior agilidade possível o que está acontecendo no mercado, então a gente tem que perceber essa questão. Muito estudo por parte dos founders, dos empreendedores, né? Muito estudo, muita conversa, muita participação junto ao mercado, muita aproximação, muita proximidade com o seu usuário, com o seu consumidor. Se for B2B, né? Então B2B, né? Então bastante proximidade com a empresa. Se você puder ter contato com o usuário final ou com o canal de vendas do seu cliente, também é bem interessante. Se for B2B, B2C, então B2B, B2C, fundamental ter proximidade com o usuário final para você enxergar. Então você faz uma negociação junto a uma empresa e depois o usuário final, quem vai utilizar, exemplo, soluções são oferecidas para colaboradores das empresas, tem que escutar muito o usuário final para poder fazer as melhorias, escutar a empresa, escutar o usuário final, então tem que ter esse cuidado. É B2G, então é B2Gov, né? B2G, então poder público, escutar também o poder público, fazer levantamento de dados, da utilização, do retorno social, do que quer que seja, da sua funcionalidade. Então, todas essas questões. Por isso que nosso foco aqui qual que é? Gestão de processos. Porque vai ser na gestão dos processos que a gente vai poder, então, trabalhar com agilidade. Então, ter esse foco específico na agilidade do processo, né? Então, desse direcionamento. Uma vez que a gente tem esse direcionamento, né, o foco na gestão do processo, a gente consegue então trabalhar. Uma das coisas que os métodos que eu vou falar aqui para você aqui tem uma base científica, obviamente, eu não vou dificultar, não vou ficar falando termos técnicos aqui, estou simplificando. Se você conhece aqui, já escutou já Scrum, essas coisas todas, legal, bacana, estou feliz para você, você está estudando tudo mais.
Aqui eu vou falar de uma maneira simples, tá? Para facilitar. Primeiro, pense o seguinte, entre eu fazer uma tarefona gigantesca, certo? Não é mais fácil eu fazer um pedacinho? Você consegue entender essa questão? Ou seja, eu divido as etapas. Olha aí na tela. Eu divido as etapas. Em vez de eu fazer um negócio gigante, eu divido. Né? Então, o que significa esse dividir? Vamos lá, vamos pensar. Né? Você tem um projeto completo. Se você é especialista em projeto, show de bola. Também estou feliz por você. Mas a maior parte das pessoas talvez não necessariamente conheça o projeto. Ou escutou falar de projeto, mas não entende como é que funciona a formatação do projeto. Então vamos simplificar. Você tem um negócio muito grande. Por exemplo, eu vou lançar um produto. Certo? Eu vou lançar uma funcionalidade SaaS. Eu vou lançar aqui, no seu caso, a sua startup. Você vai fazer um marketplace. Você vai fazer um SaaS, por exemplo, de serviços por uma plataforma que você vai oferecer. Por exemplo, você está ciência de dados para alocação de compra e venda de imóveis. Digamos que seja essa a sua solução. Ou você tem um marketplace para pessoas que vão fazer passeio de cachorro. Não importa, qualquer solução. Tá? Uma solução igual a Uber, lá, que você tem lá uma solução local, você vai ter lá os prestadores de serviços locais de comida pronta, lá, hambúrguer, pizzaria local, talvez numa praça que o Uber, o iFood ainda não atende, está numa pequena cidade, você vai fazer um pequeno iFood aí na sua cidade aí, né? Legal, show de bola. Então tá bom. Então esse é o seu modelo de negócio, bacana. Para você fazer o projeto completo, você entende que são muitas etapas, né? Então você tem a etapa de desenvolvimento de sistema, você tem a etapa de mês de pagamento, você tem a etapa de fazer contato com fornecedores, você tem a etapa de implantação da solução técnica junto aos fornecedores, você tem a implantação, né, colocar isso nas lojas dos aplicativos, fazer os usuários utilizarem, né? Então, suporte técnico. Se você observar, tem um monte de pequenas etapas. Ao invés de a gente colocar tudo de uma vez, o que a gente faz? Divide as etapas, ok? Então você define, inclusive, tá? Ainda que tenha aí sistemáticas interessantes para a gente pensar, mas você pode dividir as etapas, tenta dividir as etapas. E descreve o máximo possível dessas etapas. Aqui é que está o milagre, né? No segredo, se é que a gente pode dizer. Quanto mais você descrever as etapas, maiores as chances de você deixar coisas de lado. Ou seja, você começa... Não vou falar errar, porque errar você vai errar. Tá? Não se preocupe com isso, todo mundo vai errar. Você vai errar menos. Porque aí você vai descrever pedaços das etapas lá e você vai dividindo as etapas. Uma vez que você tem, então, em vez de você ter um projetão gigante, monstro lá, você tem um projetão grande, monstro, mas você consegue enxergar, ó, esse projeto é dividido em 40 etapas. Estou chutando aleatoriamente aqui um número. Tá bom, essas etapas estão essas grandes etapas aqui, né? Então eu tenho um projetão grande, eu tenho essas grandes etapas aqui, eu tenho 10 grandes etapas aqui. Dessas 10 grandes etapas aqui, eu subdividindo, eu tenho mais 4, 5, 10 em cada uma, eu tenho 40, 50, 60 etapas, não importa. Uma vez que você divide as etapas, olha aí na tela ali, dá uma olhada na tela aqui. Você faz a divisão das etapas, fica mais fácil. A ideia é você facilitar seu processo. E aí, coisa simples, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome. Então o que você vai fazer? Põe o nome do dono daquela etapa. Então quem vai fazer? Quem vai cuidar dessa etapa? Ah, fulano de tal vai cuidar da etapa. Então, você cuida da parte financeira, meu sócio cuida da parte de marketing, você é o gestor, né? Então o CEO vai cuidar da parte de operações, um vai cuidar de clientes, beleza. Então a gente só organiza essas coisas. Daqui a pouco nós vamos falar de prioridades, tá? Preste atenção, tá? Então aí você vai dividir as etapas todas e aí cada um define, ó, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então você vai definindo as etapas, põe o nome do dono aí de cada uma das etapas, você deixa claro quem que vai fazer isso. E aí, ao fazer essa divisão das etapas, fica mais fácil para você fazer a gestão de todo esse processo. Precisa ter um gestor, alguém que literalmente seja responsável por cobrar. Inclusive, você pode definir uma pessoa aí da sua equipe, né? Considerando, às vezes, eu estou falando, às vezes, do empreendedor que está começando. Às vezes está você sozinho, está você e seu sócio, né? 2, certo? 3 pessoas. Ou você sozinho. Você vai ter que vestir a roupa de ser alguém que cobre de você. Então, também tem a função de cobrar. Então, eu sou executor, mas também sou o cobrador, aí, sou o gestor desse processo. Tem que ter esse papel. Como é que você faz isso?
Em termos de ferramentas, você tem alguns programas, algumas soluções que apontam em vermelho na tela, ok? Então, você põe lá, tá atrasado, tá atrasado, tá atrasado. Então, é uma forma de te cobrar para você fazendo as questões. Coisa simples, né? Você percebeu que eu estou tentando simplificar para você? Você não precisa reinventar a roda, não precisa fazer as coisas bizarras. Basta você fazer as coisas que são funcionais. Então, olha ali na tela ali, ó. Divisão das etapas é funcional. Você dividiu, você subdividiu, né? Então você tem lá uma grande divisão, você pode subdividir. E aí o que acontece? Dentro dessas grandes etapas, você tem um monte de tarefinhas, né? Vamos colocar assim. Então, dentro do projeto, você tem etapas, você tem pequenas tarefinhas. Segundo item lá, entregas curtas. O que são as entregas curtas aqui? Vamos conversar sobre isso. Nas entregas curtas significa, ó, eu tenho lá uma tarefa, digamos lá, eu tenho a etapa do processo lá, você tem a etapa 12ª etapa que você está falando lá do sistema lá. E dentro do sistema você tem algumas subdivisões, uma lá é você instalar o módulo de cobrança lá. Você vai ter que instalar, então você vai ter que fazer contato com meios de pagamento, os gateways lá, Mercado Pago, PagSeguro, qualquer um que você acreditar que vale a pena aí, né? Então, Mercado Pay, qualquer um que você acreditar ali dentro das suas condições, dentro do que você espera. Então, tem os meios de pagamento, vai ter que vincular junto à conta corrente, né? Sistema de emissão de notas. Você tem um monte de pequenas tarefinhas ali. Então, você vê que eu falei várias coisas. Uma é os meios de pagamento, depois é a vinculação com a conta corrente. Então, faz o quê? Dá uma olhada na tela de novo lá. Entregas curtas. Você tem lá 3, 4, 5 pequenas tarefinhas? Entregas curtas. Vai fazer, então, essa tarefinha. Preciso fazer essa tarefinha. Tá bom. Essa tarefinha eu vou lá e faço. Verificação junto à conta corrente. Fazer a validação do módulo lá de cobrança. Verificação junto ao meio de pagamento lá. Entrega dos documentos. Então checagem lá da instalação do plugin dentro da ferramenta. Pode observar, são pequenas entregas. Ao invés da gente chamar gateway de pagamento lá, ou meio de pagamento, esse é o nome da etapa. E aí você tem aí até pequenas etapas. Aí dentro das etapas você tem as tarefinhas. Você faz entregas curtas. Porque essas entregas curtas vai ficar muito, muito mais fácil para você gerenciar. Então, o segredo aqui, se é que você já percebeu onde a gente vai chegar aqui, é você desmembrar tudo isso. Isso dá trabalho até, tá? Para falar a verdade, ok? Dá trabalho, porque você vai desmembrando as coisas. Tecnicamente falando, isso aqui tem uma importância. Okay? Quando você desmembra essas etapas, essa é uma excelente forma de você verificar se está esquecendo alguma coisa, certo? Sabe aquela coisa assim, puxa vida, esqueci que eu precisava tirar a certidão tal. Esqueci que eu precisava... Nossa, esqueci, eu tenho que botar o plugin lá. Puxa vida, eu tinha que fazer lá o acordo lá junto lá do banco. Esqueci de avisar o banco lá, esqueci de instalar lá a funcionalidade lá junto à cobrança. Aí o que ele tenta pagar não consegue pagar. Você percebeu? Quando você faz esse detalhamento, você evita esquecimentos. Vale a pena alguém revisar sempre. Tá? Se você é um empreendedor sozinho, tá sozinho, é só você. Você não tem nenhum sócio. Okay? Então é uma empresa gerenciada. Tá? Então, o que acontece? Vale a pena você conversar com alguma empresa de suporte, com a mentoria. Agora você entendeu porque tem o método Startup 60. Né? O meu papel muitas vezes é isso, orientar lá os empreendedores, lá os startupeiros que estão acompanhando dentro do processo lá, que eu ajudo a lembrar, tá faltando tal coisa, lembre-se disso. Okay? Então são essas pequenas coisas que a gente consegue dar o apoio. Se você está em sócio, conversa bastante com o sócio, mas realmente convém você conversar com terceiros, principalmente se falar com especialistas, né, às vezes daquela funcionalidade, daquele pedacinho, sabe? O pedacinho, né? Vale a pena conversar. Né? Então, por conta disso, é interessante checar essas questões, tá? Então, dito isso, o que a gente precisa trabalhar? Né? A gente precisa trabalhar realmente com fazer esse cuidado nas divisões das etapas, porque depois você, ao fazer a divisão das etapas, você vai escrever todas as tarefinhas que precisam ser feitas dentro daquela etapa e faz as entregas curtas. Estou simplificando a forma de você enxergar, porque depois o próximo passo que vai acontecer é que você começa a ter ganho de experiência por etapa.
que é esse ganho de experiência? Você vai ficando mais ligeiro nesse aspecto. Você vai fazendo as coisas mais rápidas. Então, olha isso, né? A gente está tentando buscar mecanismos para ficar cada vez mais rápido. Uma das formas de você fazer mais rápido é você fazer entregas curtas. Porque ao fazer entregas curtas, você aprende mais rápido. E ao aprender mais rápido, ganha mais experiência. E aí, inclusive, os erros que vão acontecer. Você está ciente que vão acontecer os erros, né? Você sabe, né? Você não tá, eu não preciso ficar explicando para você, né, que você não vai errar. Errar, você vai errar. Só que o que acontece? Se eu estou dividindo, eu tenho um grande projeto, divido em etapas. As etapas são subdivididas. E dentro dessas subdivisões, você ainda tem as tarefinhas. Você percebeu que quando erra, o risco é menor? Você erra menos. Você não está errando um negócio gigantesco. Então, errou aqui. Eu tenho lá um grande projeto, 40 grandes etapas. Cada uma dessas etapas divide em subetapas. Digamos que você tem mais 3 subetapas. Você tem 120 partes. Dessas 120 partes, você tem lá 5, 10 tarefas para cada uma das partes. Lembre-se, tarefa às vezes é um negocinho que você demora 15 minutos para fazer. Às vezes é um negócio que você demora 5 minutos. Por exemplo, mandar e-mail para tal pessoa para lembrar de tal coisa. Às vezes é um negócio que é rápido, certo? Só que o conjunto, a soma dessas pequenas coisas que precisam ser feitas demora muito tempo. Por isso que a gente fala assim, você fez a instalação do plugin? Não fiz, mas demora 3 minutos. Eu falei, mas não é só uma instalação do plugin, eu tenho instalação do plugin, eu tenho que fazer a verificação disso, eu tenho que enviar o documento. Então, são um conjunto de tarefinhas. Então, mas entenda, o recado aqui que eu quero dizer é o seguinte, você tem lá, então, 1.500 tarefinhas para fazer, você vê, é um conjunto gigantesco de coisas para fazer, o risco é menor. Se errou 1, 2, 5 dessas no meio, você não está estragando o seu projeto todo. Talvez atrase um dia, talvez atrase algumas horas, talvez te deu um BOzinho lá para você solucionar, mas você não está estragando, você não está inviabilizando o seu projeto. Então você está ganhando, né? Ganhando experiência por etapa, ok? Agora, o que a gente precisa também enxergar aqui, né, nessa questão, é que o cobertor é curto, né? Então o cobertor é sempre curto. E aí, quando eu falo do cobertor é curto, a melhor forma que a gente vai poder aprender, né, com agilidade, né, é a gente enxergar, né, através da experiência do usuário, porque vai ser com isso que a gente vai definir as prioridades. Então, vamos lá. Quero apresentar para vocês aquilo que eu acredito como forma de a gente definir prioridades. Tá? Então, eu tenho 3 itens aqui que a gente precisa definir como prioridades. Eu estou chamando de objetivos, de orçamento e de competitividade. Vamos conversar cada um deles. Mas aqui fica o recado. O mercado, ele sempre diz o que deve ser feito. Tá? Não é você quem vai falar prioridade. Quem vai falar com prioridade é o mercado. É por isso que o método Startup 60 e eu, professor Lauto, defendo assiduamente que o foco seja em vendas. Por quê? Porque se o mercado sempre diz o que deve ser feito, o mercado prioritariamente sempre fala o que precisa ser feito, e aí eu não tenho foco em vendas, então eu estou afastando justamente o mercado, que é o principal, né, definidor do direcionamento dos negócios, ok? Então é o mercado quem vai fazer, prioritariamente. Não existe empresa maior que o mercado. Toda empresa ela vai sucumbir ao mercado. Eu posso ter influência no mercado, se eu sou uma grande empresa, mas inevitavelmente quem vai definir o mercado quem vai definir o que vai aceitar ou não é o próprio mercado, são os usuários, né? Então essa questão toda, tá certo? Então, dito isso, vamos lá. Se eu digo que o cobertor é curto, então ele é curto, porque você, a não ser que você tenha recursos ilimitados, né? Que não é verdade na maior parte das startups, ainda mais nesse cenário aí, depois você acompanha conteúdo, vou apresentar para vocês sobre situações hoje do mercado a oferta de crédito, de investimento para as empresas, né? Então depois tem conteúdo bacana aí para vocês aí no canal, certo? Mas, enfim, definindo prioridades, estou estabelecendo objetivos, orçamento e competitividade. Vamos falar de objetivo primeiro, primeira coisa, tá? Eu gosto de trabalhar o seguinte, eu deixo o objetivo, assim, literalmente, né? Eu tô a minha parede na frente aqui, eu coloco o objetivo desse tamanho assim. Sempre que eu vou fazer um projeto, eu deixo bem claro, ó, o objetivo é esse. Por quê? Porque às vezes a gente se esquece qual o propósito da gente estar fazendo alguma coisa. Então, se você deixa bem claro, né? Você deixa bem claro, ó, você deixa no papelzinho lá, tá? Você coloca lá o papelzinho. Coloca assim, ó, papelzinho, ó. Esse aqui é meu objetivo. Você põe lá na frente, ali na tela ali, sabe? Põe bem na tela ali. Esse é o meu objetivo.
Colocou esse objetivo, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você programar, vai ser com base naquele objetivo. Digamos que o seu objetivo seja um objetivo, lógico, quando eu estou falando, você pode ser um objetivo maior, assim, tudo mais, né? Mas eu não quero trabalhar nesse momento com o conceito daquela missão, visão, valores, a visão, não. Vamos colocar, às vezes, até uma questão até de visão. Não, para esse projeto aqui, meu objetivo é, eu quero lançar o MVP até o final do ano, eu quero tal coisa. Ou, até o final do ano, eu quero já estar com o MVP lançado, 5 clientes utilizando, já estou com faturamento tal, você já pode ter mais um desdobramento do objetivo, não tem problema. Mas deixa claro ali. Eu vou dar um exemplo para você. Fazendo um projeto nesse momento, eu, professor Lauto, inclusive, estou fazendo um projeto nesse momento de atendimento educacional para empresas que estão fazendo a contratação de solução tecnológica, mas elas fazem a contratação da solução tecnológica, mas muitas vezes o empreendedor está contratando a solução tecnológica, mas não conhece de negócio. Então, em parceria junto com a empresa que está fazendo a solução tecnológica, a gente está pensando, né, em desenvolvimento dessas coisas todas, né, de uma forma aberta e tudo mais, e aí fica aquela questão, bom, vamos fazer a questão educacional, vamos fazer isso, vamos fazer um pacote, vamos pensar no serviço e tudo mais. Sempre puxa o freio nesse sentido, não de diminuição da velocidade, mas pensando assim, tá, qual que é o propósito? Lembre-se, o propósito é, os empreendedores, muitas vezes eles contratam a ferramenta tecnológica, mas não conhecem de negócio. Então o propósito principal é esse. O propósito principal é esse. Pode ter outro propósito? Sim. Então a ideia é, olha, essa ferramenta, essa solução, esse produto é voltado para empreendedores que estão contratando uma ferramenta tecnológica e precisam ter o desenvolvimento de gestão. Ou seja, esse é um direcionamento bem focado. Porque uma vez que você coloca isso como objetivo direcionado, não tem erro. Tudo que você fizer vai ser direcionado para isso. Se não, nesse exemplo hipotético que eu estou falando aqui, que na verdade não é uma situação real, né, até nessa questão, mas dentro desse aspecto, o que vai acontecer é justamente, eu vou pensar então num pacote que eu vou pegar o empreendedor, eu vou transformar ele durante os próximos 2 anos. Eu falo, não é isso que ele quer. É vantajoso, mas não é isso que ele quer. Então ele quer o quê? Ele está contratando uma solução tecnológica, precisa entender de negócio. Simples assim. Então você vai focado. Uma vez que você faz esse foco, você erra menos. Eu não estou dizendo que você não vai errar, mas você vai errar menos. Essa é a ideia. Então, o direcionamento, vamos lá para a tela lá. Então, a questão da prioridade. Quando você define uma prioridade com base no objetivo, morreu o assunto, o objetivo é aquele. Então, meu foco é a todo custo aquilo ali. Você tem como objetivo que o MVP esteja funcionando daqui a 2 meses, daqui a 60 dias, daqui a 90 dias? Foco total o quê? MVP no mercado em 90 dias, 60 dias, 90 dias. É isso que você tem que direcionar. Você vai definir que o seu objetivo é, eu vou implantar, eu preciso ter 5 clientes B2B funcionando já, certo? No espaço de 6 meses. Esse é o seu objetivo? Não importa o que aconteça, 6 clientes utilizando a solução, 5, 6 clientes utilizando a solução dentro daquele período. Acabou, morreu o assunto, esse é o objetivo. Todo dia de manhã, o que você vai fazer? Você vai acordar para focar nisso. Essa é a ideia. Segundo ponto, prioridade com base em objetivos. Então, a gente conversou, prioridade com base em orçamento. E no final, depois, obviamente, que a prioridade tem que ser com base em todos. Essa é a questão, mas esse que é o difícil, né? Prioridade com base em orçamento. Então, o que é prioridade com base em orçamento? Olha, hoje eu tenho isso aqui de valor. Eu sei, você é empreendedor, você é startupeiro. Você tá me acompanhando aqui, eu te entendo, porque eu convivo com isso. Né? Eu sei que o cobertor é curto, né? Você provavelmente não tenha todo o recurso financeiro necessário, do jeito que você gostaria que tivesse. Sabe aqueles 6, 7 dígitos que você está falando que está faltando para você colocar a sua solução, para colocar isso? Não é verdade? Você está sentindo agora, né, que eu estou conversando com você, mas é isso, eu estou conversando com você mesmo. Porque todo empreendedor passa por isso. Então o que você vai fazer? Não fica sonhando, se eu tivesse 5 milhões de dólares aqui para aplicar minha solução. Não, você tem quanto hoje? Quanto você tem hoje? Tanto. 100 mil. Tá, você trabalha com isso, você trabalha com a verdade. A verdade hoje é essa. Então você estabelece o seu planejamento com base nessa verdade. Vai até o alcance do que o orçamento permite. Então o orçamento geralmente vai te limitar na questão tecnológica, com certeza. Das ferramentas, né, principalmente as customizadas. Então, o que você faz? Você faz as ferramentas, às vezes, genéricas, com plataformas de locação, né? Então, você põe um patamar abaixo, depois você trabalha com ferramenta de customização, ok? Mas você faz isso.
Ou você vai buscar um fornecedor, faz uma etapa 1 só, limita o fornecedor de tecnologia, ó, qual que é o mínimo que você faz? Ó, eu alcanço isso aqui, eu consigo fazer uma fase 1, uma versão 1, uma versão beta, uma versão 1.0, né? E talvez eu te dê mais 5 atualizações, até 1.1, até 1.5, aqui ó, é tanto. Tá bom, é isso aqui que eu tenho, bora, vamos fazer. Vamos colocar no mercado, vamos colocar no mercado. Que aí o que acontece? O próprio mercado começa a te abastecer de recursos financeiros através do retorno de vendas, e aí você tem mais condições. Padrão Mário Sérgio Cortella, frase do Mário Sérgio Cortella, né? Faça o melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Isso é a frase do Mário Sérgio Cortella, certo? Então o que você faz? Você tem essas condições, você tem esse recurso, você trabalha de uma forma otimizada com o orçamento, aí vem a questão da prioridade. O que eu vou fazer com esse orçamento? Aí você vai definindo. Então você já sabe que entre ficar comprando móveis e alugando coisas, não sei o que, você vai direcionar o quê? Eu tenho X mil reais, tá? Plataforma usa tanto, o restante eu vou usar para canal de vendas e tudo mais. Mas, de uma forma geral, o que te bloqueia, né, nessa primeira fase? Tecnologia bloqueia com certeza, então você tem um gargalo financeiro na solução, na ferramenta tecnológica. Canal de vendas também te bloqueia. Geralmente você não tem todas as condições de desenvolver um canal de vendas, né? Pessoas também te bloqueiam, você não tem todo o dinheiro para contratar todas as pessoas que você gostaria de ter. E praças, talvez, né? Aí está muito associado ao canal de vendas. Você, eu queria atender, eu estou em Belo Horizonte, por exemplo, eu estou numa pequena cidade, eu queria atender a capital, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília. Você está no interior, você está meio que limitado, eu preciso atender primeiro o meu ambiente aqui, tudo bem, faz padrão cebola, casca de cebola. Faz o núcleo, vai aumentando, né, as camadas da cebola. Então, o orçamento ele vai te limitar. Geralmente é isso. Não estou dizendo que é apenas isso, mas geralmente é isso. Vai te limitar a tecnologia, esforço de vendas, né? E pessoas. É o que provavelmente vai fazer. A falta de orçamento, né? Na verdade. O excesso de orçamento faz o que quiser, né? Então, essa é a questão. Alguns pontos também jurídicos podem te limitar? Sim, podem te limitar. Tem às vezes uma limitação que não é orçamentária, né? Porque às vezes não importa o dinheiro, a questão jurídica te limita também. Tem uma questão jurídica, você vai discutir, a lei não permite, ou você não consegue tirar todas as licenças, vai dentro daquilo que você pode, certo? Principalmente você que é fintech, que tem algumas licenças junto ao Banco Central, aquela coisa toda, busca um parceiro, faz aquilo que está dentro da lei, que pode te permitir agora, tenta, né, mecanismos que estão previstos na lei, ou seja, faz o que está ao seu alcance para você trabalhar, tá? Né? E o terceiro passo, né, da prioridade é a competitividade, ok? E aí isso tudo que eu falei, de uma certa forma, fala sobre a competitividade, depois o segredo é a gente juntar todos esses aqui, né? Então, a prioridade com base em objetivos nós conversamos, a prioridade com base no orçamento já conversamos, a prioridade com base em competitividade é como é que estão os concorrentes, como é que os outros players estão atuando, né, nesse momento. Qual que é a estrutura deles, como é que foi a curva de experiência deles, ou seja, tenta identificar essas questões. Fuça mesmo, tenta enxergar como é que eles desenvolveram, como é que foi feito o desenvolvimento dessas questões, para você não ficar muito distante dessa realidade, né? Tentar refazer a roda, né? Então, não vai, talvez não seja momento nessa questão. Eu sei que você, startupeira, muitas vezes quer realmente reinventar a roda, né? Mas às vezes não precisa. Talvez a sua solução comece para depois, lá no futuro, reinventar a roda. Mas num primeiro momento, vale a pena você pensar. Hoje, com a bola da vez, a inteligência artificial, tem um monte de gente querendo reinventar a roda, quando não vai conseguir nesse momento, né? A reinvenção da roda da inteligência artificial, sabe qual que seria? Seria a aplicabilidade dela. Essa é a ideia. Não é mais a programação em si. Como é que você coloca isso de uma maneira fácil e acessível, que todo mundo consiga fazer, sem erros, sem desvios, sem vieses, né? Porque hoje a inteligência artificial tem um monte de vieses aí que podem acontecer nesse sentido, né? Então, essa é a grande sacada, ok? Então, recapitulando aqui, né, a gente precisa definir as prioridades. Então, o cobertor é curto mesmo. Então, você define a prioridade ou com base nos objetivos. Como é que você faz? O objetivo é esse, foca nesse. O orçamento é esse, trabalha com aquilo que o orçamento permite. Competitividade, o mercado está trabalhando dessa forma. Tá, você quer trabalhar com esse viés? Então, direciona qual viés você quer trabalhar. Busca aquele que seja o menos competitivo, ou que tenha menos players, ou que você seja o melhor possível dentro daquela questão, ou dentro daquela área geográfica. Falei do exemplo do iFood, né? Você quer disputar com o iFood nas grandes capitais? Para que você vai fazer isso? Qual o propósito de fazer isso? Disputa nas áreas que eles não estão atuando ainda. Pronto, você não precisa se preocupar.
Você pegar força, experiência, né? Expertise, depois direcionar. De novo, reforço. O mercado sempre diz o que deve ser feito. Então, o que você vai fazer? Foco em vendas, certo? Sempre foco em vendas. Gostou do conteúdo? Direcionado, motivador, não é? Então, o que você vai fazer agora? Inscreva-se no canal. Acompanhe o nosso conteúdo, né? Então, nós temos aí sempre o conteúdo. Mande suas dúvidas, elas serão respondidas, todas elas. Eu respondo todas as dúvidas. Eu pessoalmente respondo todas as dúvidas. Quer saber mais sobre o método Startup 60? Aquele método que te ajuda a montar sua startup a partir do zero e conseguir sua primeira venda em 60 dias, seguindo o método. Manda então uma mensagem pra gente que a gente vai poder, com todo carinho aí, poder te orientar como é que você faz, qual o direcionamento, certo? Eu fico por aqui, desejo uma ótima semana, muito sucesso para você. Acompanhe então sempre as nossas postagens. Até a próxima, valeu. Tchau.